Por que razão você deve e precisa emagrecer? Eu sou o Dr. Marcelo Borges, atuo na área da obesidade, do diabetes, basicamente isso há quase 30 anos, operando os meus pacientes ou tratando de forma clínica. Entenda por que razão você precisa emagrecer. O primeiro ponto é o seguinte: a obesidade é uma doença crônica, é uma doença grave, quando ela atinge estágios aí que traz comorbidades, e essas comorbidades começam a trazer uma série de problemas, inclusive o câncer. Então é fundamental para você evitar os problemas que você com certeza teria pela frente se não estivesse fora do peso. E às vezes eu vejo pessoas aqui um pouco resistentes à ação de perder peso, até porque eles entendem que o peso que chegaram ainda não causou um problema significativo que possa limitar a vida desses indivíduos. Mas isso é um ledo engano, né? Você às vezes não percebe que isso te traz aí uma série de prejuízos. E vocês vão entender por que eu insisto tanto nesse problema chamado de obesidade. E no meu entendimento é a doença mais grave no mundo, é mais grave do que a fome. Obesidade mata mais do que fome. Obesidade traz mais problemas sociais do que a própria fome. O custo médio para você manter um programa de saúde para os indivíduos obesos é muito caro. Então, há necessidade, sim, de redução do peso para evitar uma série de problemas trazidos pela obesidade. E a primeira coisa que eu quero abordar aqui é a carcaça, o esqueleto. Você não foi projetado, nós não somos projetados para estabelecer um arrasto de carga ao longo da vida. Você tem limites, isso consegue ser suportado. Esses limites a gente fez um cálculo, né? A Sociedade de Saúde Pública entende que esse limite está em cima do IMC, que é o índice de massa corpórea que o indivíduo possa carregar sem comprometer tanto a saúde. É claro que existem pequenas variações nesse índice, né? Mas é um parâmetro adequado. Além do IMC, a circunferência abdominal. Ele também determina o risco de complicações relacionadas ao teu tamanho, ao tamanho do teu abdômen. Então são sinais clínicos, além de subir numa balança, que você está fora daquele propósito que o teu corpo foi projetado para transportar. Então imagina o seguinte: você estando aí com excesso de 15, 20, 30, 40, 50, 100 quilos de excesso. Não tem estrutura adequada para carregar isso tudo. Os teus músculos não estão projetados para tanta sobrecarga, os teus ossos, a tua coluna, as suas vísceras, elas não estão projetadas para tanto arrasto assim. Isso vai causar um dano prematuro. Você vai desenvolver dores articulares, você vai desenvolver inflamações nos seus tendões, você vai desenvolver aí sobrecarga cardíaca. O coração tem que fazer um esforço muito grande para bombear sangue e nutrientes para uma área corpórea gigante. Você vai sobrecarregar o teu pâncreas, ele precisa produzir insulina para cobrir uma área corpórea muito grande. Isso aumenta a resistência da ação dessa insulina. Então existem vários fatores, né, que têm como prejuízo pelo fato de você estar obeso. Isso também abrevia muito a tua vida. O teu limite de vida acaba sendo reduzido por esse excesso de carga que o indivíduo carrega sem necessidade. Então, a obesidade, eu entendo que talvez seja a mãe da maioria das doenças que provavelmente não teríamos se não tivéssemos fora do peso. Então, você desencadeia uma série de outras doenças que podem ser startadas pela obesidade que provavelmente não teríamos se não tivéssemos aí engordado um tanto. E como a obesidade, ela produz inflamações. As inflamações, elas são espalhadas aí em todo o segmento do nosso corpo. Então existe uma série de exames, uma série de marcadores inflamatórios que sinalizam para nós médicos que aquela sobrecarga que você está carregando está gerando um prejuízo. E às vezes você nem percebe isso na prática clínica, no teu cotidiano. Você vai convivendo, vai se adaptando com essas situações, mas não se dá conta do prejuízo que esses marcadores inflamatórios estão trazendo aí só pelo fato de você estar fora do peso. E a Covid foi um exemplo muito evidente disso. A gente teve aí
com a Covid um prejuízo muito grande com os indivíduos obesos, né? Só pelo fato de estarem inflamados. A gordura em excesso produz inflamações permanentes e crônicas. E aí, com o advento da Covid, você adquiriu um processo inflamatório agudo que soma com o processo inflamatório crônico e trouxe um desfecho trágico aí, com morte aí de milhões de pessoas espalhadas pelo mundo só pelo fato de serem gordinhos. Então, obesidade é um processo inflamatório permanente que só resolve se você reduzir a sobrecarga e reduzir o teu peso. Eu vou citar aqui alguns dos problemas maiores relacionados à obesidade que você pode resolver emagrecendo. Por exemplo, o diabetes. Por que razão o diabetes está muito mais para o diabetes tipo 2, ele é muito mais proeminente nos indivíduos obesos. Esse fator leva ao que a gente chama de resistência à ação da insulina. E a insulina, pessoal, é um dos principais hormônios nossos na ação metabólica. A função da insulina é colocar a glicose dentro das células. E a glicose é um dos nossos principais processos energéticos, né? Nós dependemos de glicose que fornece o combustível adequado para as nossas células. Só que para essa glicose entrar dentro da célula tem que ter um mediador. Esse mediador é a insulina. A questão é que à medida que você vai engordando, o teu peso vai aumentando, você produz um lixo tóxico, né? São os radicais livres, os marcadores inflamatórios que vão se acumulando no teu corpo. Essa sujeira produzida pelo excesso de gordura, você não evacua isso pelas fezes, não elimina também pelos rins, eles ficam ali circulando nas tuas tubulações, que são as suas artérias e veias. E aonde é o dano principal disso? Essa sujeira, entre aspas, né, produzida pelo excesso de peso, danifica os receptores de insulina nas nossas células. E todas as nossas células são compartimentos isolados, cada um funciona de uma forma diferente, que dá característica de funcionalidade para o nosso corpo. Mas todas elas precisam receber combustível, entre eles a glicose. E aí você estando gordinho, você produz um lixo tóxico, né, que danifica o receptor de insulina. Eu vou te dar um exemplo simples para que você entenda. Imagina a fechadura da tua casa. Você tem lá que colocar a chave para abrir a porta para entrar lá dentro. A nossa célula é a mesma coisa, ela tem uma fechadura. Essa fechadura é chamada de receptor de insulina. Então quando você está muito gordinho, você produz tanto lixo que entope a fechadura da tua célula. É como se alguém fosse lá na fechadura da tua casa e introduzisse ali um objeto, uma madeira, um resíduo, e a tua chave não entra na fechadura e você vai ter que chamar um chaveiro para entrar dentro da tua casa. É isso que acontece com a obesidade em relação à resistência à insulina. Você começa a danificar as fechaduras das suas células e a insulina não consegue destravar o receptor para colocar a glicose lá dentro. E essa glicose então fica aqui pelo lado de fora, como se estivesse na rua, no corredor. E aí você faz o teu exame, a glicose está alta. Você tem insulina, mas ela não consegue abrir a célula. Então você está desenvolvendo um processo de diabetes por conta de resistência à ação da insulina em destrancar a célula. Por essa razão, a obesidade leva rapidamente a um diabetes tipo 2. Além do mais, quando você aumenta o volume do teu corpo, você também tem um trabalho cardíaco muito maior para cobrir toda essa área corpórea. O teu coração ele tem que fazer um esforço muito grande para mandar oxigênio e nutrientes naquele tamanho imenso que você desenvolveu. Então o esforço cardíaco ele é muito maior. Sem contar que esse peso todo comprimindo as tuas artérias aumenta a pressão do fluxo sanguíneo ali. Se você coloca um peso grande sobre as tuas artérias, a pressão lá dentro aumenta. E o músculo cardíaco tem que fazer um esforço maior. E esse músculo ele trabalha aí da hora da fecundação até o fim da vida. Só que é um músculo e ele pode entrar em fadiga, ele pode entrar em falência, que é chamada de insuficiência cardíaca por um esforço exagerado por conta da pressão que aumentou ali dentro. Então a única forma de você conseguir tirar a sobrecarga cardíaca é reduzindo o peso. A obesidade, ela precisa ser tratada e encarada de uma forma consistente e permanente. Aqui eu vou abordar também muitos assuntos que envolvem o fígado, né? O fígado, você desenvolve ali um acúmulo de resíduos ali produzido por aquilo que você come, que é um estoque de energia que ele não consegue mais processar.
é tanta demanda calórica, é tanto superaquecimento. E lembrando, comida tem calorias, e calorias em excesso superaquecem o seu sistema metabólico hepático. E ele superaquecido, entenda dessa forma, ele superaquecido por excesso de energia, ele perde rendimento. Então, o processo de produção de energia fica comprometido e você desenvolve aquela chamada gordura no fígado, esteatose, que também pode ser desencadeado pela obesidade. Sobrecarga renal, o rim é um filtro muito importante. Então, se você tem uma casa muito grande, um excesso de peso e sobrecarrega um sistema renal, ele não foi projetado para filtrar tanto resíduo assim. Você pode entrar numa insuficiência renal. Então, tem que ser combatido de forma veemente, de forma consistente. E a única forma de você reduzir a sobrecarga para a tua coluna, para os teus músculos, para o teu coração, para evitar um diabetes, para evitar uma doença inflamatória permanente, que somado com uma inflamação aguda pode levar à morte, é emagrecendo. Não existe outro método eficaz que não seja reduzindo o peso.